Puxe um pouco mais perto, me leve ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração, pois teu amor é muito mais doce do que tudo que já provei. Sim, eu quero conhecer o teu coração. João 3, versículo 22. Eu quero convidar a igreja mais uma vez a ficar em pé. Não adianta, é bom que você vai espantar o frio, né? E em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que todos que estão nos corredores, né, viessem para cá para ouvir a palavra. E nós vamos ler então o texto principal, que está escrito assim: Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Olha aí, gente, eu vou ler mais uma vez para você fixar bem, né? Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Eu vou ler de novo e você repete após mim. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és bom. E a tua palavra foi lida agora, Senhor, e nós precisamos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor. Que caia por terra todo impedimento, tudo que tenta atrapalhar a ministração da palavra nessa noite. Que haja liberdade para o teu Espírito Santo se mover, e que a tua palavra possa prosperar naquilo que ela estará sendo enviada. Ó Deus, que venha convencer-nos, ó Deus, da justiça, do pecado, do juízo. Precisamos compreender o teu propósito, Pai. Vem sobre nós nessa noite, fala ao nosso coração, unge os nossos lábios e os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se assenta aí na presença do Senhor. Eu quero falar sobre esse texto, quero te falar algo interessante, né, da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus, desde que ele nasceu até os 30 anos de idade, ele viveu no anonimato. Você quase não ouve falar, não é, do Senhor Jesus nesse período. E ele viveu ali meio que anônimo para o mundo. Ele não havia ainda se revelado durante esse período, não é? Ele não fez nenhum milagre, ele não fez nada de sobrenatural. Se alguém olhasse para Jesus desde a sua infância até os 30 anos de idade, iria encontrar nele uma pessoa comum, uma pessoa normal, nada mais do que uma pessoa comum, do que uma pessoa normal. E tanto é verdade, não é, que foi nesse período que José, no caso o seu padrasto, não é, o seu pai emprestado, porque Jesus, ele é filho do Espírito Santo, não é? Ele foi gerado, não é, pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas José era tido como seu pai. José morreu nesse intervalo, né? E se Jesus estivesse operando prodígios, provavelmente ele teria ressuscitado José. Mas não, Jesus não se manifestou ao mundo. Jesus não se manifestou, não é, antes dos 30 anos. E você sabe quando foi que ele se manifestou? Você sabe, querido, quando é que ele foi revelado ao mundo? Sabe quando? Exatamente depois do seu batismo. Nós vamos falar um pouco sobre batismo hoje, porque é o tema, não é, dessa semana. Depois que Jesus desceu às águas, então ele se revelou ao mundo, ele se manifestou ao mundo. No momento em que ele foi batizado, ele foi revelado à humanidade, ele foi revelado, não é, para as pessoas. Até então, Jesus estava anônimo, Jesus estava oculto,
E a partir do momento que ele desceu as águas batismais, então o mundo começou a conhecer o Filho de Deus. O mundo começou a conhecer aquele que operava sinais, aquele que operava maravilhas, aquele que veio para salvar o homem do pecado, aquele que veio para salvar o homem do inferno e para conduzi-lo até o paraíso, até o reino dos céus. Mas antes disso, ele era um ser normal, comum, igual a outro qualquer. Havia somente sobre ele profecias e promessas. E a partir do momento que ele desceu as águas, tudo isso se manifestou. Eu quero falar isso com você, eu quero aplicar isso na tua vida. Quantos aqui já desceram as águas batismais? Levante as mãos, né? Muito bem. E você que ainda não desceu e vai descer as águas, eu quero dizer que as pessoas ainda não te conhecem. Você está no anonimato, você está em oculto, você está ali, não é, aguardando o maior acontecimento da tua vida, que é o batismo. E quando você descer as águas, aí sim, presta bem atenção, você vai se manifestar ao mundo, aos céus, você vai se manifestar no reino espiritual. Ninguém te conhece ainda no reino espiritual, antes de você descer as águas. Somente Deus e o Espírito Santo te conhecem. Mas quando você descer as águas, o primeiro que vai saber, o primeiro que vai estar com foco em você vai ser o inferno. O inferno vai olhar e vai ver. Quando você subir as águas, ele vai saber que você não é mais do inferno, que você não pertence mais às trevas, mas que a partir de agora você é filho de Deus. E como filho de Deus, você vai manifestar as obras do Filho de Deus. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai expulsar demônios, você vai falar em novas línguas, coisas maravilhosas você vai fazer a partir do momento que você descer as águas. Quantos vão descer as águas? Levante a mão. Levante a mão em nome de Jesus. Algumas pessoas, né? E algumas que ainda não desceram. Mas você que já desceu as águas, entende o que eu estou falando. É um momento único. É um momento que marca a nossa vida. É um momento onde nós nos manifestamos aos homens e nos manifestamos para o reino espiritual. Os céus passam a nos conhecer quando nós descemos as águas. O inferno passa a nos conhecer e a nos respeitar quando nós descemos as águas. Precisamos pregar mais sobre isso, porque existem pessoas que não estão entendendo a importância de descer as águas. Porque, querido, é importante você receber a Jesus, é importante você ter Jesus como seu Senhor e Salvador, é importante você reconhecer a divindade do Senhor, a soberania do Senhor, mas se você não descer as águas, de nada adianta, você não vai ser salvo, porque é uma ordenança do Senhor. Foi Deus quem ordenou, não é verdade? Para que nós descêssemos as águas. É uma ordenança. Fala com o teu vizinho. É uma ordenança de Deus. Fala com ele aí. Então, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele mesmo, não é? Desceu as águas para nos dar o quê? O exemplo, para nos mostrar o caminho. E quando ele chegou diante de João Batista batizava, e batizava com águas ali no Rio Jordão, e muitos iam até João Batista, não é? E quando Jesus chegou diante dele, João Batista estranhou. João Batista falou assim: eu que devo ir até você e você vem até a mim? Quer dizer, eu que tenho que ir até ti, Senhor, porque ele reconheceu a grandiosidade do Senhor Jesus. E Jesus virou para ele e falou assim: deixa por enquanto, para que se cumpra o quê? Toda a justiça de Deus. E aí, querido, João Batista foi batizar o Senhor Jesus. E quando Jesus chegou diante do Rio Jordão, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus veio sobre Jesus como uma pomba, e do céu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, bradou: este
é o meu filho amado, em quem me comprazo. E todos começaram, não é, a ficar perplexo com aquilo que aconteceu no Rio Jordão. Alguns acharam que tinha sido um grande trovão que havia naquele momento ali se manifestado, mas na verdade foi Deus do céu testificando, não é verdade, que Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento ali, Jesus se manifestou e Deus testificou do alto: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Querido, você sabe que Jesus é o nosso exemplo, né? Então, a partir do momento que nós nos batizamos, Deus vira para nós e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando você obedece às Escrituras e desce às águas, você está se identificando com o Senhor, você está se identificando com o sacrifício vicário do Senhor na cruz do Calvário, e a sua natureza, ela passa a ser outra. Você já não é mais alguém, não é, que o mundo não conhece. Quando você descer as águas, você vai dar o testemunho público de que você é de Jesus. O reino espiritual vai ficar em polvorosa. Agora essa pessoa é filha de Deus. Agora tem uma unção sobre essa pessoa. Agora tem um poder sobre esta pessoa. E você vai entender isso mais para frente. Mas antes eu quero voltar no texto que nós lemos em João capítulo 3, versículo 22. Olha aqui: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Veja bem, houve ali naquele momento, não é, uma polêmica, porque o ritual judaico fazia uma purificação com as águas, mas era uma purificação que lavava somente as mãos e somente os pés. E João Batista estava batizando e lavando todo o corpo, imergindo o corpo. Por isso que nós temos que batizar por imersão. Nós não podemos batizar com um pouquinho de água, porque havia muitas águas ali. Por isso que João Batista batizava. Então eles ficavam confusos. Houve uma polêmica. Por que você está batizando dessa forma, João? Acaso você é o Cristo? Acaso você é o Elias ou algum dos profetas? Acaso você é o profeta que há de vir? Perguntaram para João Batista, e João Batista testificou do Senhor, dizendo assim: olha, antes de mim, eu não sou o Elias, eu não sou o Cristo, mas após mim virá um que é antes de mim, desde a eternidade. Isso aí já era polêmico, porque João Batista era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus. Ele já existe antes de mim, ele já existe desde a eternidade, um de que eu não sou digno nem de abaixar e desatar as sandálias dos seus pés, e nem de carregar as suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas esse que é muito maior do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! João Batista está dando testemunho de alguém que era maior do que ele. Então perguntaram: mas João, então quem é você? E João Batista falou: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para abrir o caminho para ele. Eu vim na frente para que ele venha após mim, e para que todos saibam que ele é o maior. Enquanto eu estava batizando ali no Rio Jordão, sobre ele os céus se abriram e veio uma pomba, e do alto o Senhor disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos como João Batista. Nós no século 21, nós somos levantados por Deus como voz que clama no deserto, como voz que testifica do Senhor Jesus. Se a igreja não cumprir o chamado que Deus deu, o chamado de pregar o evangelho, de manifestar o Senhor Jesus, então essa igreja não serve para nada. O apóstolo Paulo disse: como saberão se não há quem pregue? Então João, o papel de João era pregar a Jesus, era manifestar o reino e anunciar a vinda do Messias. E eu quero dizer que nós estamos vivendo dias em que Deus tem levantado a igreja no espírito de João Batista para fazer a obra de Deus e para anunciar a segunda vinda do Messias, porque todos sabem, a qualquer momento a trombeta soará, os céus se abrirão e os anjos de Deus virão descendo, e junto dos anjos o Senhor Jesus virá em glória, e estará escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e é tempo da igreja se levantar como profeta do Senhor para anunciar a sua vinda. Fala com o teu vizinho aí, ó. Deus tem um chamado para a igreja: anunciar a vinda de Cristo. Então João Batista, ele sabia quem ele era. João Batista, ele poderia atrair a glória para si, sim ou não? Porque ele tinha muitos discípulos. Existiam pessoas que seguiam João Batista. O que nós temos visto nos últimos dias, amado, com muita tristeza, é que existem homens de Deus, existem músicos, porque com essa postura não é adorador, é músico, que tem se levantado com uma arrogância, que tem se levantado num pedestal, que se bobear querem ser mais do que Deus. Os títulos das igrejas evangélicas, eu sou apostólico, eu creio no movimento apostólico, nós somos apostólicos, mas já estão passando de apóstolo para pastolo. Como é que é? Pastolo, apóstolo, pastolo, é pai e apóstolo, pastolo. Já estão inventando coisas que não existem na Bíblia. Daqui a pouco vão virar semideuses. Há pouco tempo um músico desse aí, dando um testemunho triste, dizendo que ninguém é igual a ele no meio gospel. Não quero nem falar o nome dele aqui. Que ninguém é igual a ele, que Deus deu a ele, não deu para ninguém. Querido, que evangelho é esse que nós estamos pregando? Temos sido como João Batista. Ele disse ainda, querido, que se o filho dele apanhar na escola e se chegar em casa chorando, vai levar outra coça. Que o filho dele tem que se defender, se apanhar tem que bater também. Artista. E o que é pior, querido? E o que é pior, ele disse: meu filho é igual a mim, está tocando bateria. Ei, Cleito, está tocando bateria, eu também tocava bateria. Mas já falei com meu filho que se ele quer ser alguém, ele tem que vir para frente, porque bateria fica lá atrás. Irmão, que evangelho é esse? O que nós estamos fazendo com o evangelho do Senhor? Deus nos confiou uma missão, e a nossa missão nada mais é do que anunciar a vinda do Senhor. Isso já é grandioso demais, aleluia. Nós temos que ser a voz que clama no deserto tão somente. Nós não podemos competir com aquele que é acima de todos. João Batista conhecia o seu lugar, João Batista sabia quem ele era,
Mas o diabo tem enganado a tantos, e tantas pessoas têm sofrido tantas decepções com igrejas, com esses movimentos carismáticos. Tantas pessoas têm buscado a luz, têm buscado o caminho, têm buscado uma solução para os seus problemas, e buscam às vezes numa igreja que talvez tenha que ser o caminho, o local correto, mas tem se decepcionado. Talvez você esteja aqui nessa noite, seja alguém que tenha se decepcionado com religiosidades, com homens. Mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração, para dizer a você, aleluia, que ainda existe 7.000 daqueles que não se dobraram diante de Baal. Ainda existe homens e mulheres de Deus que pagam preço por almas. Ainda existe homens e mulheres de Deus que não buscam a glória para si, mas dão toda a glória a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Levanta a tua mão para o alto e glorifica esse Deus dessa noite. Exalta o nome desse Deus, igreja. Exalta o nome desse Deus, porque Ele está aqui neste lugar e eu já posso sentir a sua presença. Aleluias. João Batista sabia quem ele era. Voz que clama no deserto. Então, no versículo 26, foram ter com João. Deixa eu terminar aqui. E disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha só, os discípulos de Batista, de João Batista, alguns homens observaram que Jesus estava além do Jordão e batizando, e todos iam ter com ele. Ou seja, a obra dele lá está crescendo mais do que a nossa aqui. Mais ou menos isso. Foram falar isso com João Batista, e João Batista continuou dizendo: mas eu não falei com vocês, mas eu não disse para vocês que Deus, aquele que me chamou para batizar com águas, me disse que sobre aquele que descer o Espírito Santo, é esse quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não disse para vocês que Ele é o maior de todos. Eu não falei com vocês que Ele é o enviado, o desejado das nações, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o príncipe da paz. Eu não falei para vocês. Eu estou cumprindo o meu chamado, mas agora é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele venha. É necessário que Ele faça a sua obra. É necessário que Ele se manifeste. E João Batista foi saindo de cena, né? Porque ele já havia cumprido o chamado dele. Aleluia, que coisa grande. Que coisa tremenda. Deus está nos dando o privilégio, querido, de estarmos testificando os últimos dias do planeta, antes da vinda do Senhor Jesus. Tudo está se cumprindo como diz as Escrituras. Infelizmente, até a profecia que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por tantas injustiças que nós temos visto, por tantas maldades que nós temos observado, muitos já estão pensando que não vale a pena fazer o bem, que somente aqueles que agem de maneira errônea, desonesta, é que são felizes. Mas não é verdade. Não é verdade. Eu quero te animar nessa noite a cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu quero te animar nessa noite e dizer para você, querido, vale a pena ser fiel.
Eu quero te dizer que o Senhor tem preparado para nós coisas grandes e tremendas que nós nem sabemos. O apóstolo Paulo escreveu na sua palavra: o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. E eu posso dizer algo para ti, querido: não é só lá, mas o céu já começa aqui. Aleluia. Os deleites e os prazeres já começam aqui. Não os deleites desse mundo, não os prazeres desse mundo, mas a paz que existe dentro do coração daqueles que amam a Deus. Porque se você tem Deus, querido, você não precisa sentar à mesa e comer caviar, e comer filé mignon, e comer escargot. Mas se você tem Deus, você senta à mesa, se tem uma canjiquinha com taioba, você lambe os beiços e dá glória a Deus, porque você tem paz dentro do teu coração. Se tem um ovinho para você fritar, então você fala: que maravilha, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus habita contigo, querido. O que Deus tem para você na simplicidade é vida plena, é plenitude, é alegria. Nós temos que pregar a doutrina do contentamento, porque estão pregando a doutrina da teologia da prosperidade, estão ensinando o povo a almejar, a querer só coisas mundanas, coisas desse mundo. Estão ensinando o povo a amar esse mundo que vai ser destruído, esse mundo que vai chegar o tempo que vai pegar fogo. Mas a nossa, aleluia, o nosso coração e a nossa glória não se encontra nesse mundo, não é daqui. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo, aleluia. Existe um reino muito maior e melhor do outro lado. Quando nós passarmos do outro lado, nós vamos nos encontrar lá e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Enquanto isso, nós estamos felizes, porque nós temos Jesus no nosso coração. Ainda que o mundo inteiro se levante, ainda que o inferno inteiro se levante, nós temos a paz de Deus dentro de nós, e ninguém poderá tirar isso de você, e ninguém poderá tirar isso de mim, e ninguém poderá tirar isso de nós. Levanta a mão e glorifica a Deus, se você entende o que eu estou te falando aqui, querido. Aleluia. João Batista entendia essas coisas. E no capítulo 4, vamos comigo ali, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha aí, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Para aí, interessante, né? Nós lemos que no texto principal que Jesus estava ali, não é? E batizava na Judéia, e batizava. E agora nós estamos lendo que Jesus fazia muitos discípulos e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem que batizava? Os seus discípulos. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo, querido, príncipe e princesa do Senhor, que nós trabalhamos em nome de Jesus. Então nós vamos batizar domingo agora. E todos nós somos discípulos de Jesus. Os pastores dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os obreiros e os membros. Para você também. Nós somos discípulos de Jesus. E o que nós fazemos? Nós fazemos em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse fazendo através de nós. Olha que coisa linda. Porque você leu, né? E Jesus batizava, mas na verdade Jesus não batizava, os seus discípulos eram que batizavam. Jesus ensinava as pessoas o caminho da salvação, e depois que a pessoa entendia, os discípulos iam e batizavam. E era como se o próprio Jesus estivesse o quê? Batizando. Que coisa grande, né? Que coisa tremenda. Jesus então, ele começou a batizar muitos através dos seus discípulos. Esse é o nosso chamado, pregar a palavra. Jesus, depois dessas coisas, ele vai cumprir toda a justiça. Ele vai
ser preso, ele vai ser esbofeteado, chicote vai cantar nas suas costas, vão lhe colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, porque não adiantava só o batismo não salva, mas tem que ter o sacrifício do cordeiro. O cordeiro tinha que morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, em João 3,23, é a morte. Então alguém tinha que morrer pelo pecador, e Jesus agora ele vai assumir os pecados do mundo inteiro, e vai cumprir toda a justiça, e vai derramar o seu sangue, a última gota do seu sangue, em prol do pecador. E assim ele faz, ele é crucificado, o seu sangue é derramado, é entregue em prol daqueles que nele creem. E Jesus é tirado da cruz, é colocado então num túmulo dentro de uma pedra, e rolaram então uma roda enorme, né, que era assim antigamente, para se cobrir a entrada daquele túmulo dentro de uma rocha. Colocaram soldados romanos para tomar conta do corpo de Jesus. É a missão mais imbecil que um soldado romano já recebeu. Tomar conta de um defunto. Ali estava Jesus. Sexta, sábado, domingo de manhã, um anjo desce dos céus, reluzente, e toca naquela roda, e ela começa a se mover. Lá fora estão os soldados romanos, e lá de dentro sai o Senhor Jesus, aquele que estava morto, aquele que estava derrotado, aquele que havia derramado todo o seu sangue em prol da humanidade. Eis que surge lá de dentro, glorificado e ressuscitado para a glória de Deus. Os soldados começam a tremer, e Jesus sai com seu corpo ressuscitado, porque algumas pessoas acreditam, algumas falsas religiões dizem que Jesus ressuscitou em espírito, e isso não é verdade. O seu corpo foi transformado, e ele aparece para Madalena, que dá o nome da nossa cidade, primeiramente, e depois ele aparece para os 12, e ele fica 40 dias andando, se comunicando com as pessoas, dormindo no mesmo lugar que ele dormia antes, para que todos pudessem testificar que ele ressuscitou, e para que todos soubessem que não era somente um espírito. Ele chegou para os seus discípulos e falou: toque em mim, toca. Tomé tocou, né? Deus meu, Senhor meu. Tomé duvidou. Tomé falou assim: olha, se eu não tocar nas suas mãos e do lado onde a lança do soldado tocou, eu jamais crerei. Jesus entrou: Pai seja convosco. Tomé, toque em mim. Tomé foi e tocou. Deus meu, Senhor meu. E Jesus falou para ele: porque tu viste, tu creres? Mas bem-aventurado ainda são aqueles que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, ainda mais que Tomé, porque você não viu, mas crê. Aleluia. Então Jesus cumpriu toda a justiça, e ele ficou 40 dias, e para mostrar que ele estava ali em corpo ressuscitado, porque a testemunha de Jeová diz que ele ressuscitou em espírito, né? Para mostrar, além de tocar, ele perguntou: tem alguma coisa para comer aí? Eu acho que depois que a pessoa ressuscita, a pessoa tem fome. Não é verdade? A filha de Jairo comeu, logo assim que ela ressuscitou, deu fome, ela comeu. Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? Ah, tem uns peixinhos aqui, um mel. Ele comeu. E ele ficou 40 dias.
E quando chegou o tempo da sua ascensão, ele foi e levou o seu povo para o Monte das Oliveiras, lá para o alto. 500 pessoas já. 500 testemunhos. E ali, Jesus dá uma direção para a igreja, que somos nós. Fala para o teu vizinho, essa direção é para mim e para você. Fala para o teu vizinho. E ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Jesus está mais uma vez reafirmando. Ele havia ensinado isso aos seus discípulos. Seus discípulos haviam aprendido com ele que era necessário crer e batizar. Por isso que nós não batizamos crianças, porque as crianças não podem crer. Eu estou pregando o evangelho hoje aqui, simples, puro, genuíno, sem enfeite. O que é a palavra de Deus? Amém? E a você cabe crer ou não crer. Mas se você crer, você tem que batizar. E se você não crê, você já está condenado. É o que Jesus falou. Mas se você crê, e eu creio que você está crendo, essa é minha fé, você tem que manifestar a tua fé. O selo da tua fé é o teu batismo. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. Você que está caminhando com Jesus há tanto tempo e não se batizou, você precisa se batizar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo. Isso é para mim, para você, para todos nós. Esses sinais haverão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Quando você descer as águas, depois que você crê e for batizado, Jesus está ensinando, você vai se manifestar ao mundo. A glória de Deus vai começar a se manifestar em você. Você vai impor as mãos sobre o endemoniado e vai expulsar o demônio dele, aleluia. Você vai impor as mãos sobre o perturbado e ele vai ficar curado para a glória de Deus. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, aleluia. É língua do céu, é língua dos anjos, é falar em mistério. Mas para isso você precisa ser batizado no Espírito Santo. Às terças-feiras nós temos buscado, e vamos buscar mais, presbítero Luciano, o batismo no Espírito Santo, porque não é só o batismo nas águas, também o batismo no Espírito Santo, amém? Então você vai falar em novas línguas, em línguas estranhas ao homem, mas conhecidas do céu. E ele continua: pegarão em serpentes. Sabe o que é isso? Você vai pegar no inimigo. Antes, o diabo quem te pegava, mas depois que você descer as águas e receber, aleluia, a natureza de Deus, você que vai pegar no diabo, oh glória. Antes, o diabo que te derrotava, mas agora você vai derrotá-lo, você vai pegá-lo, porque sobre ti está a autoridade de Deus, sobre ti está a glória de Deus, o Espírito Santo está sobre a vida daqueles que creem, aleluia. Quando o endemoniado aparecer na tua frente, não liga para mim não. Usa a autoridade que Deus te deu e fala assim: em nome de Jesus eu te ordeno, saia. E ele vai ter que sair. Pegarão em serpente. E se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, aleluia. Se você entendeu isso, levanta agora, querido, glorificando o nome do Senhor.
Levanta dando glória, vai. Exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Feche os seus olhos na presença de Deus. Como é que está a tua vida? Quem sabe a serpente tem te pegado, né? Quem sabe o inimigo da tua alma tem causado tantos danos a você. Mas Deus nessa noite quer mudar a tua história. Eu fiz questão de pregar um evangelho bem simples, para você entender a necessidade de você batizar, a necessidade de você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você está em oculto, talvez você esteja em anonimato, talvez você esteja se sentindo tão sozinho, tão sozinha, tão pequenininho, tão pequenininha. Mas Deus quer levantar você nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Esse é um momento tão importante. Se você soubesse, eu quero que toda a igreja em silêncio e intercessão, intercedendo de olhos fechados, porque a tua resposta à palavra de Deus que foi pregada nessa noite vai direcionar a tua eternidade, aonde você vai passar a tua eternidade. Porque eu preguei o evangelho e os céus esperam uma resposta sua. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê já está condenado. Mas eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para ministrar o teu coração, porque você não aguenta mais ser vítima da serpente, vítima do inimigo da tua alma. Deus te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai perecer mais. Deus não quer que você pereça mais. Por isso nessa noite os céus querem saber, a igreja quer saber, quantos nessa noite querem mudar a sua vida e querem pegar em serpente, pegar em escorpião, terminar com esse sofrimento que o diabo tem te dado e tem feito sobre a tua vida? Quantos querem receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão direita bem alta e diz assim: eu quero. Quantos querem? Levante a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Levante a mão bem alto para Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Pode abaixar as mãos quem levantou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você já. Você sabe que Deus te ama tanto. Te ama tanto. Ah, se você entendesse esse amor. Talvez você esteja na casa do Senhor e precisa tomar uma atitude mais forte com Deus. Deus ministrava o nosso coração que havia muitas pessoas dentro da casa do Senhor, achando que são salvas, mas que estão indo a passos largos para o inferno, por não cumprir a justiça de Deus. Então eu quero nessa noite ministrar para duas pessoas. Primeiro, aqueles que são do Senhor, mas que andaram afastados do caminho. Você foi afastado do caminho logo agora que Jesus está voltando? Volta, retorna. Deus está abrindo essa porta para você hoje.
Não fica aí, Deus tem uma obra em tua vida. Não deixa o teu coração se fechar, mas permita que o seu coração se abra e que Ele venha ministrar você. E a terceira pessoa é que ela tem mudado, você tem sido diferente, mas falta você tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. É mais do que crer, é obra. Você precisa consertar sua vida. Talvez você não vá descer as águas domingo agora, mas você vai tomar uma atitude. A partir de agora eu vou sair de cima do muro. Eu vou tomar uma atitude com Deus. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ouvir a sua voz, vou responder ao chamado dele em minha vida. Eu não vou mais ficar parado. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Então, pessoas que levantaram as mãos, e essas duas outras pessoas que eu falei agora, sai do teu lugar e vem aqui à frente rapidamente, no nome de Jesus, enquanto nós louvamos esse hino aqui. Acende as laterais, as luzes laterais. E a liberdade será a canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. E o véu do templo se rasgou, agora posso entrar no santo lugar, nas alturas, onde tu estás. Eu sou livre, livre pra te adorar. Declare a sua liberdade. Eu sou livre, livre para dar um grito de liberdade, para dar um brado de liberdade, liberdade. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
Cante bem alto ao Senhor nessa noite, por favor. Levante as suas vozes aos céus e declare: não vou mais. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais. Não vou mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. O Espírito Santo fala em meu coração que você sentiu o desejo de vir aqui à frente, que Ele tocou em você. Você sentiu o toque dele. Você sabe que foi Ele que tocou. Mas o inimigo, a serpente, está tentando te prender aí atrás. E ele te ama tanto, 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 que ele quer fazer algo na sua vida hoje. Mas é necessário que você saia do teu lugar e venha aqui. Quem é você? Quem é você que Deus ama tanto? Aleluia. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos? Aleluia. Mas tem mais pessoas. Sai do teu lugar e vem. Deus está falando com você. Eu posso sentir o amor dele por você aqui. Eu posso sentir o amor dele por você. Você está decepcionado com tantas coisas, né? Com os homens. Mas Ele quer restaurar a tua vida hoje. Vem. O Espírito Santo te chama, vem. Quem é você? Vem. Dá um passo de fé. Não adianta você só crer, você tem que manifestar a obra. Manifestar a tua fé através da obra. Vou chamar só mais uma vez. Sai do teu lugar e vem. Deus te chama. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, chama manara machere mandara manala manala. Senhor Deus, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Pai. São Teus filhos, filhos amados, que o Senhor morreu por eles, que o Senhor derramou todo o Seu sangue naquela cruz. E existem pessoas aqui, ó Pai, que têm sido, Pai, perturbada pelo inimigo. Existem pessoas aqui, ó Deus, que não têm vivido a plenitude, mas o Senhor derramou o Teu sangue, Pai, para que ela pudesse ter vida, e vida em abundância. E a Tua promessa é, Deus, que eles irão expulsar demônios, falar em novas línguas, pegar em serpente. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, Pai, eu te peço nessa noite, manifesta sobre eles o Teu poder, manifesta sobre eles a Tua glória. Aqueles, ó Pai, que estão Te recebendo nessa noite como Seu Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador, eu Te peço, ó Pai, escreve o nome deles no livro da vida e marca a história deles a partir de hoje, antes desse dia e depois desse dia. Que coisas grandes aconteçam, que coisas gloriosas aconteçam, Pai querido. Que o
os céus se abram, Pai querido, que a manifestação do Senhor venha sobre eles de uma forma sobrenatural. Meu Deus, Tu tens, ó Pai, promessa de vitória, mas a Tua vitória, ó Pai, é contra o inimigo das nossas almas. A Tua vitória, meu Deus, é contra os nossos desejos carnais. E a maior vitória que o homem pode receber é naquele grande dia, quando o Senhor chamar os teus escolhidos, quando o Senhor disser: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno preparado para vós desde a fundação do mundo. Essa é a maior vitória, quando nós entraremos pelos portais eternos e receberemos a coroa da vida. Essa é a maior vitória da Tua igreja, ninguém pode tirar isso deles. Pai, eu declaro a Tua bênção, a Tua vitória sobre eles, a autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre as serpentes, que a partir de agora a vida deles vai mudar, a glória do Senhor vai inundá-los e eles declararão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glorifica, glorifica, aplaude o Senhor, exalta, exalta. Somos livres. Dar o meu, se Ele deu a sua vida, porque eu não darei a minha a Ele, só a Ele. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Quero ouvir só as vozes. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Não vou mais, não vou mais só as vozes. Eu sou. Vamos declarar para o inferno ouvir. Não vou mais não importa mais. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Não vou mais olhar atrás. Ei, bem forte, igreja do Senhor, bem forte, noiva do Senhor. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais, porque eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais, eu sou livre. Meu passado não importa mais, eu estou livre. Oh, aleluia, glória a Deus.
10.500 pessoas nessa noite. Abraça, abraça. Profetiza vitória. Profetiza uma semana de bênção. Profetiza uma semana de vitória. Fala, Deus é contigo. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Profetiza, abraça aí atrás. Abraça aí atrás. 10.500 pessoas, vai. Abraça. Profetiza uma semana de bênção. Uma semana de vitória. Diz para ele: Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Oh, ei.